Boa tarde, senhores. Voltando aqui para debatermos alguns temas da nossa contemporaneidade, tais como políticas públicas que vêm sendo refeitas em alguns países europeus, como, por exemplo, a estatização de preços de fornecimento de água e esgoto ou privatização de praias, né? Os países mais avançados, onde os seus parlamentares se dedicam a questões mais interessantes do que ficar defendendo esse tipo de conceito, estão no centro de uma nova discussão que já vem permeando o foro jurídico internacional. Me refiro a uma política, uma prática, aliás, que virou uma instituição da indústria, né? Mas também na prestação de serviços, né? Que surgiu no início, talvez lá para meados do século XIX, início do século XX, foi quando fabricantes como, por exemplo, a Philips, a General Electric, se reuniram para institucionalizar a obsolescência programada dos produtos. No caso, eram lâmpadas que eles fabricavam, então, como eles não queriam que as lâmpadas durassem, né, ad eterno, eles criaram uma programação para que as lâmpadas tivessem uma duração e os consumidores tivessem que comprar novos produtos, né? Enfim, então foi criada essa institucionalização da obsolescência programada, o que, inclusive, no pós-crise de 1929 virou, né, tem esse conhecimento amplo aí de que se virou uma, inclusive, prática, foi adotado pelo próprio Estado, né, para se estimular a industrialização, para se estimular a criação de empregos na época. E isso tem sido, infelizmente, a base da nossa sociedade. Isso tem empregado, claro, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, mas, infelizmente, criou-se a cultura do consumismo dentro da indústria. E isso se expandiu para os outros setores da sociedade, né? Isso foi para a agricultura, isso foi para o setor de serviços, né? Onde se implementou essa cultura da obsolescência. Na prestação de serviços é menos sentida, mas quando se vai mais para atividades que exijam mais a criatividade, como, por exemplo, as artes, né? E aí entre todas as artes conhecidas, né? Teatro, cinema, enfim. Aí podemos beirar aí a arquitetura e outras áreas que demandam muito da criatividade. Criou-se essa questão. A arte, ela em si, ela é esse ápice da inovação e da renovação. Então, ela é muito utilizada pela indústria, né? Por isso que a arte tem uma importância absurda na economia, né? Que as pessoas não dão relevo a isso. Mas, enfim, essa cultura do consumismo, ela se expandiu até que houvesse a glamourização de produtos, por exemplo, né? Com a glamourização de produtos deixaram de ser simplesmente um objeto de necessidade e passaram a ser um objeto de status, né? E aí se expandiu isso para produtos, desde um copo térmico até chegar a um veículo automotivo, por exemplo, né? Mas, enfim, o que tem acontecido no mundo atual, diante das catástrofes, como aconteceu no Rio Grande do Sul e tem acontecido reiteradamente mundo afora, é justamente a necessidade de repensar essa questão da sustentabilidade. E, do ponto de vista jurídico, repensar essa questão da sustentabilidade inclui também o que a gente tem chamado de a tábua de salvação do planeta, que seria a economia circular.
Na economia circular, nós temos que defender o direito de reparo. O que é isso? Um produto, quando estraga, o consumidor ter o direito de que o fornecedor, pelo menos pelo prazo decenal, mantenha o fornecimento de peças de reposição. Isso para a via automotiva é bem crítico, né? Todos na sociedade conhecem esses problemas, principalmente carros de fabricação francesa, né? Lá a obsolescência programada é absurda, né? Na França. Então, assim, inclusive parlamentares do Brasil chegaram a ir à França reclamar sobre isso, né? E isso resulta, claro, numa desvalorização, né, no mercado automotivo de produtos dessa origem, que não respeitam, os produtos que respeitam mais a durabilidade, a possibilidade de reparo, como, por exemplo, algumas marcas japonesas são muito mais vendidos por conta disso. Algumas marcas estadunidenses respeitam um bocado isso também. Tem algumas marcas que preservam, né? Inclusive colecionadores adquirem carros antigos porque tem esse fornecimento de peças, né? Tal como, por exemplo, a Mercedes-Benz alemã, perdão, que fornece de todos os carros já fabricados, ela consegue fabricar, salvo engano, né? E enviar a peça do veículo independente da época, salvo engano. Né? Não sei se mudou essa política, né? Se foi instituída a obsolescência também na montadora. Mas perdoe-me se eu estiver equivocado, tá? Eu estou aqui aberto para receber críticas das montadoras, fabricantes, mas infelizmente essa se tornou uma cultura que agora tem sido combatida pelos próprios, às vezes até pela própria indústria. Por exemplo, a lei de resíduos sólidos que surgiu no Brasil, que já tem em vários países do mundo, era um objetivo de fazer o quê? A logística reversa para reciclar esses produtos. Alguns podem ser reciclados, mas o direito de reparo tem que ser visto e respeitado pela indústria. Isso, infelizmente, não pode ser também levado para outros campos, ao extremo. Mas a gente tem que sempre ter em mente a questão da sustentabilidade do planeta, né? A questão climática. Por isso que nós aqui vamos, sempre que possível, abordarmos esse tema da economia circular, que infelizmente aqui no país, no Brasil, é muito pouco discutida, né? Mas é muito em voga. Nossos vizinhos aqui, por exemplo, o México, o Chile, debatem muito sobre isso. E também, claro, a Europa, Estados Unidos, Japão, a Ásia em si, né? Principalmente a China, né? País muito atento a esse lado, né? País que tem uma população muito grande, e é vizinho da Índia também, um país muito populoso também, tá certo? Então, sempre que possível, vamos estar debatendo esses assuntos, porque isso interessa ao direito do consumidor, que é a nossa área que a gente, também de atuação, a gente gosta muito de atuar nessa área, e estamos aí atentos e sempre trazendo informações novas. Agradecemos aí pelas audiências e vamos meditar sobre esse tema.